Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E tirando o Coringa, um dos vilões mais lembrados da galeria do Batman é o Duas Caras, a trágica persona do promotor distrital Harvey Dent. E dentre muitas versões do personagem, uma das mais lembradas dele é a sua no desenho do Batman série animada. E nesse desenho, Duas Caras teve ótimos episódios e um desenvolvimento de personagem, Então por isso, no vídeo de hoje nós vamos trazer a trajetória inteira desse personagem ao longo desse desenho do Batman série animada, assim como a gente fez também num vídeo envolvendo o Cara de Barro. Bora então ver toda essa trajetória dele depois da abertura. E galera, só antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, já vai deixando aí o seu bate-like e também o bate-comentário, que sempre ajuda bastante aqui os nossos vídeos no YouTube. Já deixa aqui nos comentários também qual que é o seu vilão favorito do Batman, se você lembra desse Duas Caras do desenho do série animada, coloca aqui nos comentários. E dado o recado, uma coisa muito legal desse Duas Caras do universo do Batman série animada é que o personagem ele não começa como um vilão já formado. Ele, nos primeiros episódios do desenho, está lá aparecendo como Harvey Dent, bem normal e sendo um personagem coadjuvante nessas histórias. E começando essa retrospectiva das aparições mais significativas do personagem nesse desenho, o Harvey ele já aparece e é mencionado no episódio de abertura desse desenho, que é o Asas de Couro. O Harvey Dent já aparece como o novo promotor distrital de Gotham. E nesse episódio, a única ação do Dent é conceder ao detetive Harvey Bullock uma imunidade pelas suas ações contra o Batman, que estava sendo perseguido pela polícia pelos ataques a várias empresas farmacêuticas. Mas já deu para reparar aqui nessa primeira participação dele que ele já tá ali com aquela moedinha característica. Ou seja, já é o desenho aqui fazendo aquele foreshadowing, mostrando o que vai vir a acontecer com esse personagem. Em seguida, ainda mantendo nessa participação dele mais como coadjuvante nos desenhos, ele aparece no episódio Doce Veneno, que é o episódio aí de estreia da vilã Era Venenosa. Aqui é revelado que entre as suas primeiras ações como DA, o Harvey ajudou que fosse feita essa construção da penitenciária de Stonegate, com a ajuda do prefeito e do seu amigo Bruce Wayne. O episódio avança alguns anos e vemos que o Harvey conheceu uma certa Doutora Pamela Adley e eles começaram a namorar. O promotor fica perdidamente apaixonado por ela. Num jantar que ele convida o Bruce para conhecer a Pamela, o Harvey conta que já pediu em casamento. Que é o efeito que era de se esperar da Era Venenosa e os seus poderes. Só que mais tarde, naquela noite, o Harvey ele cai em coma naquele restaurante depois de receber um beijo bem demorado da Pamela. No decorrer do episódio, a Pamela se revela como a vilã que a gente conhece bem e também mostra que estava se vingando do Harvey por ele ter destruído um terreno cheio de flores para construir aquela prisão lá no começo do episódio. Como Batman, o Bruce consegue prender a vilã e obter o antídoto no final do episódio, derrotando ela. E depois disso, o Harvey se recupera no hospital e o Bruce diz a ele para largar sua relação com a Pamela. Com certeza depois ali o Bruce contou pro Harvey que a namorada dele era na verdade uma super vilã. E então que agora a gente chega no episódio de origem então do Duas Caras, que é dividido em duas partes e para muitos é considerado um dos melhores episódios aí desse desenho. A primeira parte já dá o tom dessa transformação que vai acontecer, com o pesadelo do Harvey sendo confrontado por uma misteriosa figura, jogando uma moeda várias vezes. Na sequência, o promotor, junto com Batman, chega a capturar uma gangue do chefão do crime Rupert Thorne. Um dos bandidos capturados provoca o Dent dizendo que ele e seus companheiros em breve estarão livres e joga a lama no traje do Dent. E para surpresa de todo mundo, o advogado fica furioso e ataca o homem algemado, mudando total de personalidade. E alguns segundos depois, ele volta ao seu estado normal e volta a ser aquele cara cortês de sempre. E ele novamente perde a cabeça de novo quando ele fica sabendo que esses capangas que ele acabou de perder já foram soltos da prisão. E todas essas cenas onde ele muda de personalidade, cara, é sensacional aqui nesses episódios. O Bruce tenta acalmá-lo, mas o Dent grita com ele e só se acalma com a intervenção da sua noiva, Grace. O Bruce o aconselha a procurar ajuda psiquiátrica, com o qual o Dent concorda com relutância. E daí vem a fatídica cena dessa consulta do Harvey. Ele é hipnotizado e uma personalidade alternativa conhecida como Duas Caras aparece. Ele está ressentido com Dent e fica jogando uma moeda compulsivamente. Ele quase chega a machucar a psicóloga, mas quando ela está nos dedos,
o Harvey volta ao seu estado normal. Ele afirma que ele costumava ser capaz de reprimir essa personalidade, mas que atualmente ela vem se libertando. E toda a ambientação dessa cena aí, né, da consulta, com os trovões, a chuva forte atrás, e ainda os relâmpagos quando aparece a outra personalidade do Harvey, é tudo acertado, é perfeita essa cena. E outro detalhe que dá pra perceber também nesse episódio de origem é que a animação tá sensacional. A fluidez dos movimentos, como a animação faz as mudanças de personalidades do Harvey, você vê que tá acima da média de outros episódios do Batman. Só que essas sessões acabam virando contra o Harvey, pois o Thorne descobre a ficha do Harvey e o convoca para uma reunião, ou senão isso será revelado para o público. Em uma fábrica de produtos químicos abandonada, o Thorne e a sua gangue confrontam o Dent com todo esse histórico psiquiátrico dele. É mencionado que o Harvey teve muitos casos de violência na juventude, e por causa disso, o Dent reprimiu essa raiva por tanto tempo, que acabou se tornando então uma personalidade totalmente nova. E é aqui então onde o Harvey está sendo subornado que a personalidade todo Duas Caras vem à tona de novo. Ele sai batendo em várias capangas, mostrando que ele realmente tem muita raiva e vai atrás lá do mafioso Thorne. E é aqui também onde nós temos o fatídico acidente então onde vai transformar a vida do Harvey. Um dos capangas do Thorne abre fogo e uma bala perdida atinge um quadro elétrico e um cabo energizado, cai em um tanque de produtos químicos. O tanque explode, rasgando a passarela onde o Dent está, e ele cai, e assim o seu rosto é ferido gravemente. No final dessa primeira parte, temos o Harvey, depois de uma cirurgia, vendo como ficou o seu rosto. Ele assusta a todos e sai do quarto, onde também assusta sua noiva, a Grace. Ela desmaia e, murmurando um adeus, ele foge do hospital. E esse final aí mostrando onde todo mundo tá com medo do Harvey é para realmente mostrar o ponto final então dessa transformação pro Duas Caras. E na outra parte então dessa origem do Duas Caras, acontece um pulo do tempo para alguns meses depois então do Harvey escapando do hospital. O Dent agora chama a si mesmo de Duas Caras e já tem controle de uma gangue. Ele está atrás do Thorne e podemos ver que ele também tem uma moeda com duas caras, mas um lado então desse rosto da moeda tá marcada por arranhões. A cada grande decisão do vilão, ele atira a moeda para que ela decida o que ele tem que fazer. O Thorne, ele fica enfurecido com Duas Caras prejudicando as suas operações e coloca uma recompensa para quem conseguir matá-lo. Ao mesmo tempo, o Bruce tem o seu próprio pesadelo, quando o Dent e os seus pais perguntam por que ele não conseguiu salvá-los, e é pesadíssimo. Caraca, esse momento aqui do pesadelo do Bruce é muito icônico também. Tem outro momento quando o Harvey abre a sua carteira e fica paralisado ao ver uma foto sua, inteiro e feliz, com a Grace ao seu lado. O Batman tem um primeiro confronto com o vilão, e nessa luta, o Harvey lhe dá uma pista do seu esconderijo. A Grace vai encontrar o Harvey nesse local, e ele está com a metade do seu rosto coberto por um pano branco. E quando a Grace tenta argumentar com ele, ele começa a falar sobre o acaso, dizendo como que ele controla tudo, inclusive se uma pessoa é boa ou má. Mas a Grace se recusa a aceitar isso, dizendo que o Dent ainda pode ser uma boa pessoa e reverter o mal que fez. Daí vem o grande confronto final desse episódio de origem. Pois além do Batman do Duas Caras e da noiva dele, também aparece o Thorne ali com seus capangas para eliminar o Duas Caras. Tem muita brigação até que todos os bandidos são subjugados. E nesse momento, o Duas Caras aponta uma metralhadora para o Thorne, que está preso. O Batman está ferido e ele e a Grace pedem ao Harvey para que o Thorne seja julgado pela lei. O vilão decide usar a sua moeda, e quando ele a joga, o Batman joga junto uma caixa de moedas, misturando elas no ar com a moeda preferida do Duas Caras, fazendo assim o vilão cair no chão, sem saber o que fazer. A polícia chega e o Thorne e a sua gangue são levados. O Duas Caras também é preso, mas com a Grace ao seu lado. O comissário Gordon se pergunta se há esperança para o Dent. O Batman diz que onde há amor, há esperança. No fim, o Batman joga uma moeda em uma fonte próxima, desejando boa sorte ao seu velho amigo. E quando ele se afasta, a câmera mostra que a moeda deu cara. E que final perfeito, hein, mano? Não é à toa que esse episódio de origem é um dos preferidos de muita gente, né? E também considerado, digamos, a versão definitiva aí de origem para fazer o Duas Caras. E a partir daí, o Harvey ele vira então aquele vilão recorrente, né, que aparece em episódios do Batman. E a aparição seguinte do vilão foi um episódio bizarro, chamado O Estranho Caso de Bruce Wayne. Algum tempo depois dessa origem do Duas Caras, o vilão acabou escapando de Arkham, e de alguma forma ele foi convocado para Yucca Springs, junto com o Coringa e o Pinguim, a convite do Hugo Strange.
que ele dizia conhecer então a identidade do Batman. Nesse episódio, ele pretende fazer uma espécie de leilão entre esses vilões, mas o Batman acaba estragando esses planos, e em vez disso, o Harvey e os outros vilões são presos novamente. E depois o Duas Caras tem uma participação num episódio icônico aí desse desenho do Batman, que é do episódio Quase o Peguei. Ele é um dos vilões principais aí desse episódio, que tá jogando poker enquanto fica jogando, conversa fora sobre o Batman. O Duas Caras tá nesse episódio, onde ele e outros vilões do Batman contam histórias sobre quase terem pego o Batman. E na vez do Harvey, ele fala quando uma vez ele prendeu um morcegão numa moeda gigante, enquanto assaltava o banco de Gotham. Essa é aquela mesma moeda gigante da Batcaverna. Contudo, no final, o herói se livra de ser esmagado por esse moedão. E no final do episódio, o Duas Caras e o resto dos vilões são novamente presos pelo Batman, quando o herói se mostra como sendo o Croc disfarçado e enganando todo mundo. Essa aí é uma passagem memorável do vilão. E seguindo essa ordem, o Duas Caras também serviu de grande antagonista no episódio de estreia da Batgirl, chamado A Sombra do Morcego. Quando o comissário Gordon é acusado de aceitar suborno do mafioso Rupert Thorne, a sua filha Bárbara decide agir por conta própria, assumindo a persona de Batgirl. E o Duas Caras entra em cena aqui quando ele faz um complô com um vice-comissário da polícia atual e juntos eles conseguem então incriminar o comissário Gordon e até prendê-lo para abrir caminho assim para os seus crimes serem facilitados. Esse episódio duplo é cheio de mistérios e foca muito mais na construção da Bárbara se tornando a Batgirl e desvendando esse plano aí do Duas Caras para incriminar o pai dela. E poxa, aqui nesse episódio tem até o Duas Caras falando com Matt Malone, sem saber que é o Bruce ali disfarçado. Mas, como de costume, o plano do Duas Caras é frustrado pelo Batman e Robin, só que dessa vez, eles também tiveram a ajuda de sua nova aliada, a Batgirl. Em seguida, uma outra aparição agora então do vilão, pequena, mas foi muito marcante, que é no fatídico episódio chamado O Julgamento, um dos melhores aí na minha opinião desse desenho, que é do Batman sendo julgado pelos seus vilões no Asilo Arkham. E o Duas Caras faz parte desse julgamento, e muito bem na parte da acusação. Atuando como promotor, o Duas Caras defende que o Batman era responsável por toda a existência dos presos ali de Arkham. E olha, é perfeito, já que ele era um promotor de verdade, e o engraçado é que ele destoa dos outros vilões que ficam agindo bizarramente, enquanto ele é super sério e tá achando que tá num julgamento que vale alguma coisa. No final, o Batman finalmente encontra uma saída dessa armadilha e o Duas Caras volta a ser capturado junto com o resto dos criminosos. E antes da primeira fase então do desenho terminar, temos outro episódio então focado agora realmente no Duas Caras, ele como personagem principal, que é muito bom e ele se chama A Segunda Chance. E a premissa é a seguinte: após meses então de terapia, o Harvey Dent se recuperou o suficiente para ter então uma chance de fazer uma cirurgia plástica então para consertar aquele lado do rosto dele, o que pode ajudar psicologicamente o Harvey. O próprio Bruce pagou pelo procedimento, torcendo para que seu amigo melhore. Só que pouco antes de se submeter a essa operação, o Harvey é sequestrado por um misterioso vilão. O Batman e Robin se separam para prender esse criminoso por trás desse esquema. A partir daí, eles vão atrás de vários suspeitos, entre eles o Pinguim ou até o Robert Thorne, que é aquele mafioso inimigo mortal do Harvey. Só que chegando pro final desse episódio, o Batman e Robin eles percebem que tem ainda um outro vilão que eles não consideraram, que não gostaria de ver o Harvey fazer essa cirurgia. E esse alguém é o próprio Harvey Dent, digo, Duas Caras, e por isso que esse episódio é genial. O que acontece é o seguinte: o próprio Duas Caras organizou um plano para se sequestrar e impedir a recuperação completa do Harvey. E esse episódio tem um confronto final muito pessoal pro Batman, já que ele fica a todo momento tentando salvar o seu amigo, sem nunca desistir dele. Tanto que quando o vilão é novamente capturado, vemos o Bruce falando com o Harvey e dizendo que ele nunca vai desistir do seu amigo. Nesse momento, somente um lado do rosto do vilão é mostrado, e ele é levado de volta a Arkham para continuar a sua reabilitação. Esse é mais um episódio sensacional aí envolvendo Duas Caras, mostrando como a gente pode fazer histórias complexas aí envolvendo esse vilão. E assim nós avançamos para outra fase então do desenho do Batman série animada, onde o Duas Caras, pasmem, participa de uma outra história de origem de um membro da Bat-família, dessa vez do Tim Drake. Essa ligação entre o Tim e o Duas Caras
vem do pai do garoto, que fazia parte da gangue do vilão. Ele rouba algo do Duas Caras e por isso acaba morrendo. Mas essa ação do pai do Tim faz o Duas Caras e a sua gangue irem atrás do garoto, chegando até a capturá-lo. O vilão nesse episódio ameaça toda a cidade com um novo gás tóxico dele, mas o Batman e a Batgirl chegam para deter o vilão, e pouco depois o Tim como o novo Robin. O trio para a máquina do vilão e novamente o Duas Caras é preso aqui. E agora a gente chega na última participação significativa, do Duas Caras nesse desenho. E ele se despediu de novo com um grande episódio, chamado Dia do Julgamento. Aqui, um novo vigilante está atuando em Gotham e tem o seu próprio senso de justiça, caçando vários vilões da cidade. Ele, ou ela, é essa figura alta, vestida com um longo manto preto e usando uma peruca cerimonial. Essa figura também se arma com várias armas maneiras, como esse espadão aqui ou um martelo gigante. Esse novo vigilante é chamado de O Juiz, por um conselheiro da prefeitura, que o ajuda secretamente a eliminar alvos. Em meio a isso, claro, o Batman está investigando quem é esse novo vigilante e fica muito óbvio que o Duas Caras vai ser o novo alvo aí desse juiz. Rola toda uma treta, onde esse juiz quase consegue matar o Batman e o Duas Caras juntos. Enfurecido por essa armadilha, o Harvey vai atrás daquele conselheiro e quer derrotar esse tal de juiz. Mas esperem para ver o que acontece então no desfecho desse mistério no tribunal da cidade, para onde o Harvey levou esse conselheiro. O Batman chega ali e tem um confronto com esse juiz, o desmascarando. O conselheiro fica chocado ao descobrir que o herói, entre aspas, que ele endossou, não era outro senão o Duas Caras. Em Arkham, indo visitar o seu amigo, o Batman conclui que o juiz era uma terceira personalidade, separada do resto, que o Harvey Dent havia criado sem saber para combater o crime. E era uma personalidade tão separada das outras que até tentou se matar sem saber. O episódio se encerra com Duas Caras se condenando, murmurando repetidamente, culpado. Esse episódio aí foi pra fechar com chave de ouro aí esse personagem do Duas Caras nos episódios. E sim, o Harvey acabou manifestando aqui uma terceira personalidade que queria matar a si mesmo. E bem, acabamos aqui as participações do Harvey Dent em episódios desse universo do série animada. Mas a gente teve também algumas histórias interessantes nos quadrinhos, que fazem parte desse universo do série animada. Em especial, uma história muito trágica que aconteceu numa HQ de 1995, que era o quadrinho das aventuras do Batman e Robin. Essa história se chama Two Timer e rolou nas edições 1 e 2 dessa HQ. Ela traz de volta aquela noiva do Harvey, que apareceu no episódio de origem, chamada Grace. Aqui, ela e o Bruce visitam o Harvey regularmente para ver como é que ele tá. E isso, infelizmente, chama a atenção do Coringa. Ele bola todo um plano junto com a Harley, que tá fora do asilo, para fazer o Harvey achar que o Bruce tá tendo um caso com a Grace, irritando demais o vilão e fazendo perder o controle novamente sobre a sua personalidade. Olha o nível desse plano do Coringa, cara. É uma pegadinha Silvio Santos elevada ao máximo. A Arlequina, como eu disse, ela tá fora do asilo Arkham. Ela ajuda nesse plano tirando uma foto lá do Bruce e da Grace numa festa, onde parece que eles estão tendo alguma coisinha. E essa foto acaba indo parar no jornal de fofoca e o Coringa mostra pro Harvey. E perdendo total o controle, o Duas Caras vai atrás desenfreado do Bruce, querendo matar ele. Ele escapa do asilo e, para se vingar do seu ex-melhor amigo, ele sequestra o Dick Grayson e a Grace junto com o Bruce. E veja só, ele ameaça explodir toda a cidade, já que o Bruce ama tanto ela. Ao longo dessa história, o Dick fica reforçando ao Bruce que talvez o Harvey nunca mais possa ser salvo. Em um confronto derradeiro com a própria Grace chamando Duas Caras de monstro, o Batman detém o vilão. Contudo, alguns prédios são explodidos pelas bombas dele. O roteiro dessa história, então, do Duas Caras nessa HQ, foi escrita pelo Paul Dini. E era uma ideia, então, de roteiro para um episódio duplo lá para os episódios do Batman série animada, mas acabou não rolando. E essa história é importante porque mostra, o fim desse relacionamento do Harvey Dent com a sua noiva Grace, que aqui ela meio que desiste, então, do seu antigo amor no final da história. E até por isso que depois ela não é mais vista nos outros episódios. Uma outra aparição do vilão, então, nos quadrinhos, é numa outra HQ lançada anos mais tarde, em 2002. Na HQ número 44 de Gotham Adventures, o Duas Caras força o
Batman a tomar decisões muito difíceis. A maior é quando ele fere quase fatalmente o Asa Noturna e obriga o Batman a deixar o seu aliado no chão para persegui-lo. O Tim tem que ajudar o Dick, e isso mexe com o emocional tanto do Bruce quanto do Dick. O vilão continua fazendo o herói então a ter que fazer escolhas difíceis, e isso vai mexendo com a Bat-família. E no final da história, o Duas Caras é capturado, mas ele termina falando com Batman se ao fazer aquelas escolhas ele não acabou afetando o relacionamento dentro da Bat-família. O que de fato acontece. E por fim, para encerrar então esse vídeo, essa trajetória do Batman nesse universo do Batman série animada, vou trazer aqui uma curiosidade de como talvez tenha sido o fim desse personagem. Isso porque o roteirista Paul Dini, que eu já falei antes, ele numa revista ele deu uma declaração curta, meio rápida, falando como ele imaginava que foi o fim desse personagem no universo do desenho. Ele fala que o Harvey conseguiu se curar, voltou a ser um advogado e se mudou para Los Angeles. E ele continua essa frase dizendo que então em Los Angeles, o Harvey se tornou advogado de algum estúdio famoso, de Hollywood, e se deu muito bem. E assim, a gente não sabe se talvez nessa declaração ele tava meio que só brincando, falando como é que ele imaginava esse futuro, mas como é uma declaração do Paul Dini, um dos grandes roteiristas aí que pensava esse universo do Batman série animada, pelo menos é de se mencionar aqui, esse talvez desfecho do Harvey Dent no final aí desse desenho. E galera, essa então foi a nossa retrospectiva do Duas Caras nesse universo, do série animada. E agora eu quero saber de vocês se vocês conheciam todos, esses episódios do Duas Caras e se vocês gostavam do vilão nesse universo. Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos as nossas duas campanhas de financiamento coletivo, no Padrim e também no Clube de Canais aqui no YouTube. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.